você sabe que eu cresci, né? Mais uma vez, acho que falando aqui, eu cresci nesse ambiente, né? Meu pai, quando eu nasci em 75. Quando eu nasci, meu pai já tinha aí pelo menos 11 anos de sucesso, não de carreira. De carreira ele tinha mais. Mas o meu pai, o primeiro sucesso grande do meu pai, né? Na voz do meu pai, foi uma música do Alberto Paes e do Edson Menezes chamada Deixa Isso Pra Lá, né? Deixa que digam, que pensem, que falem. Isso foi em 64. Então, quando eu nasci, o meu pai já era muito conhecido, né, no Brasil inteiro, já tinha uma carreira sólida na música, já tinha feito, por exemplo, o Fino da Bossa com Elis Regina, já tinha ganhado lá o Festival de 66 com a música Disparada, né, interpretando a música Disparada do Geraldo Vandré e do Theo de Barros. Então, assim, ele já era Jair Rodrigues, né? Então, quando eu nasci, cara, eu já tive um contato muito constante com esse universo musical, e não só com o universo musical, com o universo musical de dentro da música, né? Tendo um pai que trabalhava com isso, assim, diariamente. Então, cresci com isso. Mas fui percebendo, e meus pais foram percebendo isso também, né? Principalmente ali na minha primeira infância, o meu pai já percebia isso, obviamente, mas a minha mãe também, né? Então a minha mãe começou a me colocar, por exemplo, em aula de violão, em aula de canto. Minha mãe teve um papel sempre muito importante nessa coisa de guiar a gente para as nossas paixões, né? E eu, desde pequenininho, comecei a entender que eu tinha uma paixão especial pela música. Não porque meu pai era músico, era porque eu tinha mesmo a mesma paixão que ele tinha. E minha irmã, idem. Então, assim, eu não me senti pressionado em momento algum, porque primeiro que o meu pai e minha mãe sempre trataram de uma maneira também muito natural, né? Essa coisa dos filhos gostarem de música é uma coisa que eu também tento replicar com as minhas filhas. Eu vejo que elas gostam de música, de dança, de interpretação, de artes cênicas, e elas têm um interesse grande. A gente dá o apoio, a gente não força nada, né? Mas a gente, claro que eu sendo músico, eu fico muito feliz de vê-las também partindo para uma paixão parecida com a minha. Mas quando eu tinha essa pouca idade, meus pais perceberam isso, não faziam também muita pressão e foram me incentivando, até que o começo da minha carreira foi muito interessante, porque eu aprendia muito com meu pai e observava muito meu pai nos ensaios, nas gravações, nos shows. E eu lembro que ele estava fazendo um disco de 81, de 1981, e eu estava ali, eu acompanhava ele sempre. E aí ele via que eu tinha interesse, ele me levava também para as coisas. Então, um dia, numa gravação lá no estúdio, ele me levou, eu fiquei lá acompanhando, e ele ia gravar uma música chamada Deus Salvador, uma música muito bonita de um compositor chamado Luiz Carlos Chuchu. E aí ele estava gravando no estúdio, eu estava na sala, na técnica do estúdio, né? E aí meu pai foi gravar essa música, quando ele viu na maletinha dele, ele não tinha levado a letra da música. E naquela época, obviamente, 81, não tinha as facilidades que a gente tem hoje de e-mail, né, de mensagens e tal. Se tivesse também, meu pai não saberia mexer. Aí ele tipo pegou e falou: "Ô, pessoal, vou ter que ir lá em casa pegar a letra, porque eu esqueci a letra da música." Aí tentou ligar pro compositor, não conseguiu. E aí quando ele falou: "Vamos, filho, vamos lá que eu vou lá pegar a letra." Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu tinha 6 anos de idade, né? Falei: "Pai, eu sei a letra da música, é assim." Aí ele tipo me ouviu cantar e falou assim: "Então vamos fazer o seguinte, vai lá, Jairzinho, vai você e canta." Aí eu entrei e fui cantar, entendeu? Caramba. Aí eu cantei e essa gravação ficou no disco. Aí isso levou a uma outra gravação de uma música chamada Io e Te, que era uma gravação italiana, né? Que a gente foi se apresentar no Festival de Sanremo de 82, e aí começou a minha carreira. Então, assim, foi sempre de maneira muito natural. Então, em nenhum momento eu me senti pressionado. Muito pelo contrário, eu sempre tive uma atração muito grande pela música, que era acima do que o meu pai representava, né? Assim, claro que meu pai sempre foi uma influência muito grande, mas a minha paixão
era genuinamente minha, né? Sim, Não era, claro. não Vinha era de uma dentro. paixão dele que foi transferida para mim. Então isso sempre foi muito importante para eu entender a minha relação com a música, que é, que é da mesma natureza da relação que meu pai tem com a música, né? É genuinamente própria.